Olá! Que bom ter você aqui com a gente para mais uma conversa. Hoje, olha, a gente tem um material um pouco diferente aqui para analisar. É a gravação de uma ministração religiosa. Especificamente, é um trecho do diácono Oswaldo Rosa Otero, lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. Foi no dia 10 de agosto de 2025. E a nossa ideia aqui, como sempre, é tentar mergulhar fundo, sabe? Entender as ideias principais que estão ali naquela fala. E logo de cara, o que chama muito a atenção é uma imagem, uma metáfora bem forte. Luz contra trevas. Isso aparece o tempo todo para falar da fé cristã, né? E a fala dele parece focar muito na condição da pessoa antes e depois de conhecer Jesus Cristo. Ele descreve bastante como seria a vida de quem, na visão dele, ainda não aceitou Cristo como Salvador. Isso mesmo. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Aí, antes da gente começar a desembrulhar isso tudo, só um lembrete rapidinho. Se você curte esse tipo de análise, de conversa aprofundada, considera se inscrever aqui no canal e deixar aquele gostei, tá? Ajuda muito a gente a continuar com esse trabalho. Ok, então, vamos lá. Essa metáfora de luz e trevas é realmente muito central nesse contexto, né? Ah, com certeza. É talvez uma das imagens mais visuais, né, dentro do cristianismo. E pelo que dá para ouvir na gravação, o diácono Oswaldo usa isso como espinha dorsal mesmo da mensagem dele. Ele se baseia muito na ideia de Jesus como a luz do mundo. Parece até que ele cita, né, o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12, onde o próprio Cristo fala que é a verdadeira luz. E o interessante é como ele trabalha essa imagem, sabe? Não é só jogar a ideia. A ministração usa isso para criar um contraste, nossa, muito nítido. É quase um divisor de águas na experiência humana. De um lado tem a vida na escuridão, que ali significa estar longe de Deus, né? Sem essa referência divina, e isso antes do encontro com Cristo. E do outro lado, a chegada da clareza espiritual. Uma nova maneira de ver tudo, a vida, o mundo, a si mesmo. Isso depois de aceitar Jesus. É um antes e depois muito claro, marcado por essa luz. E essa descrição do antes desse tempo nas trevas, parece que ele detalha bem isso na fala, né? Tipo, quando ele diz andávamos na escuridão, não é só uma figura de linguagem. Parece que aponta para uma vivência mesmo. Como ele caracteriza essa escuridão? Exato. Não é algo abstrato. Pelo que a gravação indica, essa escuridão está ligada a faltas bem concretas, sabe? Falta de paz interior, a ausência de uma alegria que dure mesmo, né? Falta de convicção sobre o sentido da vida. E um ponto bem importante na teologia que ele apresenta, a falta da certeza da salvação. É como se ele pintasse um quadro de uma vida meio sem rumo, sabe? Sem segurança espiritual, à deriva mesmo. Faz sentido. E aí, nesse cenário de escuridão, de incerteza, como que a ministração coloca Jesus como essa luz? Qual a função dessa luz quando ela chega? Olha, a função principal, pelo que a gente entende da fonte, é trazer clareza. Iluminar mesmo, tirar da sombra as ações humanas, as boas e as ruins, né? A ideia ali é que essa luz ela não chega para julgar de cara, mas para revelar, para a pessoa poder se enxergar como ela realmente é, mas sob a ótica divina. Essa clareza seria então o primeiro passo para uma autoanálise, sincera, e a partir daí, dessa visão mais clara, a pessoa conseguiria reconhecer a própria condição, o que ele chama de pecado, né? Sentir arrependimento de verdade, buscar o perdão de Deus. E o ponto alto disso seria aceitar Jesus como Salvador, como guia. É um processo. Revelação leva a arrependimento, que leva à conversão. Interessante isso. A luz que revela, não só que conforta, ela expõe primeiro para depois poder transformar. É isso. Exatamente. E a ministração parece ir além. Ela reforça que Jesus não é uma luz qualquer, mas a luz. Ele é apresentado não só como quem clareia, mas como a única fonte de solução para os problemas mais fundos do ser humano, para os problemas e pecados, como ele diz. Essa exclusividade é um ponto forte ali. E tem também uma menção importante sobre como se manter conectado com essa luz, né?
a palavra de Deus, a Bíblia. Ela é colocada como o guia, um manual que mostra como Deus quer ser servido, como a gente deve se portar para se aproximar dele, para viver o amor e a bondade dele de verdade. A palavra seria, então, tipo um farol constante nessa nova vida iluminada. Entendi. Então, tem um encontro com a luz que revela e soluciona, e depois a palavra como guia para continuar nessa luz. Mas não para aí, né? Parece que quem recebe a luz também passa a emitir luz. Como é isso na mensagem do diácono? Sim, essa é uma virada bem interessante na argumentação dele. A pessoa que estava lá nas trevas, quando recebe a luz de Cristo, ela não só começa a enxergar melhor, ela mesma se torna uma fonte de luz para o mundo. A ministração, pelo jeito, usa outra passagem bem conhecida, de Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Isso joga uma responsabilidade nossa enorme nos ombros dos fiéis. Não é só receber, é agir. Se torna algo ativo. E qual seria essa responsabilidade especificamente? Ser luz do mundo? Como que a ministração sugere que isso acontece na prática? A responsabilidade principal, segundo a fonte, é refletir a luz de Cristo. Isso quer dizer que a vida do crente tem que, de alguma forma, espelhar o caráter, os ensinos, o poder de Jesus. O objetivo é mostrar para o mundo, para os que ainda estão na escuridão, a obra de Deus, a transformação que ele faz. É um chamado claro para ser um testemunho vivo. Na prática, isso seria o quê? Anunciar com palavras e com a própria vida que Jesus pode mudar as pessoas radicalmente, libertar do que ele chama de escravidão do pecado, da opressão das trevas. Ser luz, então, é ser um agente de esperança, de transformação, onde quer que a pessoa esteja. Essa ideia de testemunho vivo é forte mesmo. E como que a ministração liga isso com a experiência de quem está falando ou dos ouvintes que já passaram por essa mudança? Tem essa conexão pessoal? Totalmente, a conexão é direta. A fonte sugere que a força desse testemunho vem justamente da experiência própria. O diácono Otero, ou a mensagem ali, parece dizer algo como, olha, a gente sabe que isso é verdade, porque nós mesmos estávamos assim antes. A gente vivia na escuridão e essa luz nos transformou. Essa autenticidade que vem da experiência é colocada como a base da autoridade para falar do poder de Jesus. E o ponto crucial é que essa transformação, ela não é descrita como algo só interno, subjetivo. A ministração argumenta que ela se torna visível para os outros. Ele diz que o mundo pode ver no crente uma transformação, pode notar a mudança no jeito de agir, na atitude, na visão de mundo. A vida transformada vira um argumento concreto, uma prova ali, palpável da mensagem que se anuncia. É quase como dizer, olha o que essa luz fez por mim. Pode fazer por você também. Isso adiciona uma camada interessante. A mudança pessoal não é o fim da linha, é o começo de uma missão de mostrar isso para os outros. Falando em mostrar, a ministração parece colocar a vinda de Jesus num contexto histórico específico, de trevas. Como ele apresenta isso? Sim, tem essa pincelada histórica que é importante na fala dele. Ele menciona que Jesus veio numa época em que o mundo estava mergulhado em trevas cerradas, uma escuridão muito densa. Esse período é descrito como um tempo de desesperança geral, sabe? Sem perspectiva de salvação vinda dos próprios homens. Um cenário bem sombrio mesmo. E nesse contexto, quase de desespero mundial, a chegada de Jesus é vista como ponto de virada total. O evento que trouxe a salvação, que rasgou essas trevas e deu para a humanidade a chance de algo novo. A capacidade de, e aí eu retomo a ideia da fonte, ver, desfrutar e gozar no verdadeiro amor de Deus. É uma mudança radical de paradigma, da falta total de esperança para a possibilidade real de viver um amor divino que transforma, que redime. É uma narrativa de resgate mesmo, em escala global. Mas, ao mesmo tempo, a administração faz uma observação meio melancólica, né? Mesmo com essa luz tendo chegado, estando aí disponível, parece que ele reconhece que nem todo mundo abraça isso. É verdade. Exatamente. Tem essa constatação que adiciona uma camada de realismo, talvez, ou de urgência na mensagem. A fonte aponta que muitos ainda não têm entendido o que essa luz significa, ou talvez nem a perceberam. Muitos, segundo a ministração, continuam nas trevas, seja por escolha ou não. Ainda andam entre elas, é a expressão usada.
existe uma tensão aí entre a oferta universal da luz e a aceitação individual dela. E essa observação é logo contrastada com o que ele apresenta como o desejo de Deus, que todos venham para essa claridade, que ninguém fique na escuridão, que todos conheçam a verdade e experimentem esse amor. Esse contraste reforça, de novo, a responsabilidade de quem já está na luz. Se Deus quer que todos saiam das trevas, e muitos ainda não saíram, então cabe aos iluminados refletir essa luz de forma ainda mais forte, mais clara, para que outros possam ver, crer e fazer essa passagem. A missão fica ainda mais urgente quando se percebe que muitos ainda estão perdidos. Responsabilidade dos crentes de serem faróis. E para onde a ministração aponta o futuro? Para quem aceitou a luz e assumiu essa responsabilidade, qual o horizonte final? O horizonte final que ele apresenta é de esperança, de realização plena. A fala menciona uma jornada gloriosa que os crentes estariam fazendo. E essa jornada não é à toa, ela tem um destino claro, grandioso, a eternidade ao lado de Deus. A vida aqui, vivida na luz e como luz, é vista como uma caminhada rumo a essa recompensa final. E a conclusão da ministração, pelo que deu para entender, traz uma bênção, né? E um encorajamento forte para continuar firme nessa caminhada de fé, perseverando na luz, enquanto se espera a volta de Jesus ou o encontro final com Deus. É um fechamento que reafirma a fé e projeta a esperança para além das dificuldades do dia a dia. Perfeito. Se a gente fosse resumir os pilares teológicos dessa mensagem, do jeito que ela está na gravação, a gente teria alguns pontos bem claros. Primeiro, esse contraste básico. A condição humana sem Deus, pecado e trevas, versus a condição com Deus por meio de Cristo, salvação e luz. É o grande cenário. Segundo, a centralidade total de Jesus. Ele não é só importante, ele é a fonte exclusiva dessa luz, o único caminho para sair da escuridão e do pecado. A pessoa e a obra dele são o eixo de tudo. Terceiro, a dimensão missionária ética da fé. Os crentes não são só receptores passivos da luz, são chamados a ser refletores ativos, testemunhas vivas dessa transformação para o mundo. A fé tem consequência prática, visível. E por último, a esperança escatológica. Quer dizer, a visão sobre o fim dos tempos e o destino final. A vida aqui é uma jornada para a eternidade com Deus e isso dá sentido e força para continuar. Metáfora inicial, luz e trevas, consegue amarrar tudo isso, né? Ela serve de fio condutor do começo ao fim da mensagem que a gente analisou. Verdade, uma estrutura bem amarrada em torno dessa imagem central. Recapitulando rapidinho então, nossa conversa hoje explorou a mensagem do diácono Oswaldo Otero, focada nessa ideia forte da fé em Jesus Cristo como um poder que tira a pessoa da escuridão, que é marcada por falta de paz, de rumo, de salvação, e a leva para a luz, um estado de clareza espiritual, perdão, propósito, comunhão com Deus, e como consequência quase direta disso, vem a responsabilidade de não esconder essa luz, mas de refleti-la, virando um ponto de referência para outros que ainda estão buscando um caminho. E o que é fascinante aqui, pensando um pouquinho além do que foi dito ali na gravação, mas que a própria mensagem provoca a pensar. É como essa ideia de refletir a luz pode ser entendida de formas bem concretas, sabe? Não é só falar da fé. Dentro da lógica que ele apresenta, essa reflexão parece significar uma mudança de caráter, de comportamento, que por si só já influencia o ambiente social. A mudança pessoal é vista como algo que tem um impacto na comunidade, um testemunho que funciona pelo exemplo, talvez até mais do que só pelas palavras. É uma visão da fé que tem implicações sociais bem definidas, mesmo que o foco inicial seja a transformação individual. Uma reflexão interessante para a gente pensar sobre os desdobramentos dessa mensagem. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.